Tio, meu pai me humilha na frente de todos, todos os dias. Foi quando o milionário decidiu entrar em ação. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma história incrível como essa. Vamos lá! Quantas vezes você já se sentiu pequeno, como se ninguém visse o quanto você tenta ser forte? Agora imagine ser humilhado em público, pelo seu próprio pai. Isso acontece todos os dias com Lucas, um garoto de 17 anos que só queria respeito. Mas ele não sabia que, naquele dia na praça, seu destino seria completamente transformado por alguém que ele nem imaginava conhecer. O relógio marcava 16h27 quando Lucas chutou uma tampinha de garrafa no chão da praça central de São Pedro do Vale, uma cidade pequena do interior de Minas Gerais. A tampinha quicou no paralelepípedo e acertou a borda da calçada. Ele suspirou. Era o único momento do dia em que conseguia respirar. Todos os outros eram barulhentos, confusos e dolorosos. Mas aquela paz duraria pouco. "Ô seu inútil!" A voz de seu pai, Cláudio, ecoou no meio da praça, chamando a atenção de quem passava. As pessoas pararam. Algumas fingiram que não ouviram. Outras observaram, com pena disfarçada. Mas ninguém interferiu. Nunca interferiam. Lucas abaixou os olhos, tentando não responder, tentando não explodir. "Eu mandei você me esperar no mercado, seu burro. Vai me deixar carregando tudo sozinho, é?" Cláudio, um homem rude de 45 anos, se aproximava com sacolas nas mãos e uma cara que misturava cansaço e raiva. "Desculpa, pai, eu só..." Lucas tentou falar. "Desculpa, o caramba. Você só me faz passar vergonha, moleque. Todo mundo aqui sabe que você é um vagabundo, igual sua mãe era." A frase doeu. Como sempre. Mas dessa vez, alguém ouviu. Sentado num banco, usando um terno simples e óculos escuros, estava Gustavo Monteiro, um homem que poucos reconheciam, mas muitos deveriam. Empresário de sucesso, dono de uma rede de startups tecnológicas que cresciam como foguete, e ex-morador dali. Ele havia voltado a São Pedro do Vale após 20 anos, buscando paz, e talvez, fechar algumas feridas antigas. Mas nada o preparou para ver aquele garoto. Aquele olhar, aquele jeito de andar. Era como ver seu filho, Miguel, que faleceu há 6 anos num trágico acidente de carro. "Impossível", murmurou Gustavo, levantando devagar, o coração acelerado. Enquanto Cláudio seguia esbravejando, Lucas apenas pegava sacolas do chão, engolindo o choro. E foi ali que Gustavo se aproximou pela primeira vez. "Tudo bem com vocês?" perguntou, educadamente. Cláudio o olhou de cima a baixo, desconfiado. "E quem é o senhor para perguntar?" "Só um cidadão. Achei que talvez você estivesse sendo um pouco duro demais com o garoto." Cláudio riu, debochado. "Isso aqui é meu filho. Eu falo do jeito que eu quiser. Vai cuidar da sua vida, playboy." Gustavo ignorou o tom. Olhou diretamente nos olhos de Lucas e com um leve sorriso, disse: "Qual é seu nome, garoto?" "L. Lucas." "Bonito nome. Você gosta de futebol?" Lucas hesitou, depois assentiu timidamente. "Um pouco." "Que sorte. Acabei de comprar 2 ingressos para a final do Mineiro no sábado. Um dos jogadores é meu afilhado. Quer ir comigo?" O convite caiu como uma bomba no silêncio da praça. Cláudio arregalou os olhos, irritado. "O quê? Tá achando que pode sair por aí chamando meu filho para sair, seu tarado?" Gustavo manteve a calma. Sabia exatamente com o que estava lidando. "Não se preocupe, senhor. Só achei que o garoto merecia um respiro. Um pouco de alegria. O que não parece ter muito por aqui." Antes que Cláudio pudesse responder, Lucas falou, pela primeira vez com firmeza. "Eu quero ir." Cláudio virou para ele, pronto para estourar. "O quê?" Eu quero ir com ele." O silêncio foi mortal. Cláudio olhou para Gustavo, depois para o povo ao redor, todos assistindo. E por um breve segundo, ele sentiu o peso do julgamento. "Faz o que quiser, moleque. Depois não vem chorar." Jogou as sacolas no chão e foi embora. Lucas ficou ali,
paralisado. E Gustavo apenas sorriu. Eu não sou seu salvador, Lucas. Mas, talvez eu possa te mostrar que você merece mais do que isso. Naquela tarde, algo mudou. Não só na vida de Lucas, mas também na de Gustavo. O milionário não sabia ainda, mas aquele garoto carregava dentro de si uma dor muito parecida com a dele. E aquela conexão, improvável e poderosa, estava prestes a transformar a vida de ambos. Para sempre. Você já sentiu que a vida te deu uma segunda chance, mas você não sabia se era real ou só mais uma ilusão. Gustavo Monteiro pensava que tinha enterrado seu passado, até encontrar um garoto idêntico ao filho que perdeu. Agora, o milionário está diante de uma escolha que pode mudar duas vidas, ou destruir tudo mais uma vez. O motor do carro de luxo ronronava suavemente enquanto cruzava as ruas estreitas de São Pedro do Vale. Lucas estava no banco do passageiro, ainda em choque com tudo o que havia acontecido. Jamais imaginou que, em uma tarde qualquer, sairia da praça com um desconhecido milionário. E menos ainda que sentiria, pela primeira vez em muito tempo, um tipo estranho de esperança. Tá tudo bem, garoto? Perguntou Gustavo, com os olhos focados na estrada. Sim, só, é muita coisa. Lucas respondeu, mexendo nos dedos, nervoso. Imagino. Sua vida parece não ter sido fácil. Lucas ficou em silêncio. Posso te contar uma coisa? Gustavo continuou, com a voz mais baixa, quase como um segredo. Há 6 anos, eu tinha um filho. O nome dele era Miguel. Ele tinha seus olhos, e o mesmo jeito de olhar pro chão quando ficava sem graça. Lucas olhou para o homem, sem saber o que dizer. Perdê-lo foi o fim de mim. Gustavo respirou fundo. E hoje, quando te vi naquela praça, levando aquelas palavras, eu senti como se ele estivesse ali. Não podia ficar parado. Eu sinto muito pelo seu filho. Lucas disse, genuinamente. E, obrigado por ter feito alguma coisa. Ninguém nunca faz. Gustavo sorriu, triste. Talvez ninguém tenha coragem. Ou coração. Chegaram a uma casa simples, mas elegante, nos arredores da cidade. Nada ostentoso. Gustavo havia comprado aquele móvel pouco tempo antes, quando decidiu voltar à cidade por um tempo. Queria ficar longe dos holofotes, e mais perto daquilo que havia deixado para trás. Pode entrar. Aqui é um lugar seguro, tá? Ele disse, abrindo a porta. Lucas hesitou. Não sabia se devia confiar tanto. Mas algo naquele homem dizia que sim. A sala era espaçosa, com quadros modernos e um piano encostado na parede. No centro, uma foto. Gustavo ao lado de uma mulher sorridente e uma criança. Miguel. Lucas sentiu um aperto no peito. Era como se estivesse olhando no espelho. Ele era igual a mim mesmo. Sim, é assustador. E ao mesmo tempo, talvez, uma resposta. Gustavo disse, olhando para a foto. Talvez a vida esteja tentando me dar mais uma chance. Ou tentando dar isso a você. Lucas ficou em silêncio, olhando os detalhes do lugar. Pela primeira vez, se sentia tratado como gente. Como alguém que importava. Você quer comer alguma coisa? Perguntou Gustavo. Não precisa, eu tô bem. Lucas, me faz um favor? Gustavo interrompeu. Aqui, você não precisa se contentar com migalhas. Pode dizer o que você quer, não o que acha que merece. A frase caiu como um raio no peito do garoto. Ele sorriu, tímido. Então, se tiver pão de queijo, mineirinho raiz mesmo. Gustavo riu. Já gostei de você. Enquanto preparavam um lanche na cozinha, Lucas começou a se soltar. Contou sobre a escola, sobre os amigos que já não tinha, sobre as humilhações diárias e o vazio em casa desde a morte da mãe. Cláudio, o pai, havia se tornado amargo, frio, quase cruel. Ele nunca foi assim quando minha mãe estava viva. Mas depois que ela morreu, parece que ele culpou o mundo inteiro. E sobrou para mim. Gustavo ouviu tudo com atenção. Cada palavra parecia costurar uma dor antiga dentro dele. E sua mãe, como ela era. Forte. Trabalhadora.
A melhor pessoa que eu conheci. Morreu de câncer quando eu tinha 9 anos. Desde então, é como se eu tivesse virado um fardo pro meu pai. Gustavo abaixou os olhos. Aquela história parecia familiar demais. Sua esposa, Camila, também lutou contra o câncer. Também perdeu. E ele, Gustavo, também perdeu o chão, e quase se perdeu de si. Lucas, se eu te dissesse que eu quero te ajudar, de verdade, você acreditaria? Lucas olhou nos olhos dele. Havia algo ali. Sinceridade, dor e talvez redenção. Eu não sei. Ninguém nunca quis me ajudar antes. Então vamos fazer diferente. Amanhã, a gente vai no jogo. Depois, eu te apresento algumas pessoas. Talvez você possa estudar num lugar melhor. Conhecer gente que te veja como você é. Eu posso te mostrar que existe um mundo além das paredes da sua casa. Lucas ficou sem palavras. Mas por quê? Por que você faria isso por mim? Gustavo respirou fundo. Porque eu vi meu filho em você. E, porque ninguém deveria carregar tanta dor sozinho. Nem você, nem eu. Naquela noite, Lucas dormiu num quarto de hóspedes com cama limpa, cobertor cheiroso e silêncio. Um silêncio diferente daquele de casa. Não era vazio. Era a paz. Gustavo, do outro lado da casa, olhava pela janela. O rosto sério, mas com os olhos marejados. Ele sabia que estava entrando numa estrada perigosa. Se envolver com aquele garoto poderia abrir feridas que ele mal tinha fechado. Mas também sabia que, talvez, só talvez, fosse exatamente isso que ambos precisavam para curar. E se a pessoa que você mais teme perceber que está perdendo o controle sobre você? Lucas finalmente teve uma noite de paz. Mas nada permanece calmo por muito tempo quando o medo mora dentro de casa. Enquanto Gustavo planeja o futuro do garoto, o pai dele começa a sentir que está prestes a perder a única coisa que ainda pode dominar: o próprio filho. O sol da manhã atravessava as cortinas brancas do quarto. Lucas abriu os olhos devagar, estranhando o silêncio ao redor. Não havia gritos. Não havia portas batendo. Apenas o som distante de pássaros e o cheiro de café recém-passado vindo da cozinha. Ele se sentou na cama, meio desconfiado, como se aquilo tudo fosse um sonho prestes a acabar. Mas não era. Era real. E isso o assustava mais do que ele queria admitir. Desceu as escadas devagar e encontrou Gustavo à mesa, lendo um jornal impresso e bebendo café. "Dormiu bem?" perguntou o homem, sem tirar os olhos da página. "Melhor do que em muito tempo", respondeu Lucas, tímido. Gustavo sorriu de leve e levantou os olhos para ele. "Hoje é o grande dia. Pronto pro jogo?" Lucas sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso verdadeiro, quase infantil. "Tô pronto desde ontem." Gustavo se levantou, pegou as chaves do carro e disse: "Mas antes, a gente precisa passar num lugar. Nada demais. Confia em mim?" Lucas assentiu, ainda desconfiado, mas curioso. Eles foram parar num shopping center da cidade vizinha. Gustavo parou o carro e apontou para a entrada. "A gente precisa dar um jeito nesse tênis", disse ele, olhando para os pés de Lucas, cobertos por um modelo velho, furado na ponta. "Tá brincando, né? Eu não preciso de nada. Lucas, lembra o que eu te disse ontem? Aqui, você pode pedir. E também pode aceitar." Lucas mordeu os lábios, sem jeito. Estava claramente envergonhado. Mas cedeu. Entraram numa loja esportiva e, em poucos minutos, Gustavo já tinha escolhido um par de tênis, uma camisa de time e uma mochila nova para ele. Lucas segurava tudo como se estivesse tocando ouro. "É sério mesmo que eu posso ter isso? Você não está ganhando nada, Lucas. Tá começando a receber o que sempre mereceu." Saíram da loja com sacolas nas mãos e um brilho novo nos olhos do garoto. Horas depois, o estádio estava lotado. Gritos, buzinas, bandeiras por todos os lados. Para Lucas, aquilo era outro mundo. Um mundo onde ninguém sabia quem ele era, de onde vinha ou o que sofria. Ali, ele podia ser só mais um torcedor.
Um menino feliz. Gustavo o levou até uma área VIP. Lucas nunca tinha visto algo parecido. Refrigerante à vontade, petiscos, gente famosa passando pelos corredores. Eu tô vivendo isso mesmo? Ele perguntou, encantado. Tá. E acostume-se, porque esse é só o começo. O jogo foi eletrizante. O time da casa venceu por 3-1, e o gol da vitória foi marcado justamente pelo afilhado de Gustavo, um jovem atacante promissor chamado Bruno, que veio até a sala VIP depois do jogo só para dar um abraço no padrinho. Então esse é o tal Lucas, disse Bruno, apertando a mão do garoto. Ouvi falar de você. O Gustavo falou que você joga bola também, né? Lucas ficou vermelho. Ah, eu brinco de vez em quando, nada demais. Vamos ver isso aí depois, hein? Quem sabe você não tem talento? Gustavo sorriu. Aquela troca parecia pequena, mas para Lucas, era como um portal se abrindo. No caminho de volta, Lucas estava eufórico. Foi o melhor dia da minha vida. E quantos desses você acha que pode ter, se quiser? Não sei, acho que nunca pensei que isso fosse possível. Gustavo estacionou o carro em frente à casa de Cláudio. É aqui que você escolhe, disse ele, olhando firme nos olhos do garoto. Você quer voltar para dentro e continuar tudo como antes, ou quer mudar sua história de vez? Lucas ficou em silêncio por longos segundos. Eu quero mudar, mas não posso simplesmente abandonar meu pai. Você não vai abandonar ninguém. Você vai se dar uma chance. E eu vou estar aqui. Mas a decisão é sua. Lucas desceu do carro. Carregava a mochila nova nas costas, o tênis novo nos pés, mas o coração apertado no peito. Ao entrar em casa, o ar era outro. Pesado. O silêncio agora era ameaça. Cláudio estava na sala, sentado no sofá, olhando para a televisão desligada. Sumiu, né? Nem deu notícia, disse ele, sem encarar o filho. Eu fui ao jogo. Com aquele homem. Eu vi. A cidade inteira viu. O filho do Cláudio agora anda com ricaço. Que bonito, hein? Lucas respirou fundo. Ele só quis me ajudar. Não tem nada de errado nisso. Cláudio levantou devagar. Os olhos estavam vermelhos, e a respiração, pesada. Errado é você esquecer quem te criou. Quem passou fome para te dar arroz e feijão. E agora aparece esse bonitão e você acha que é o príncipe da cidade. Pai, não é isso. É sim, gritou Cláudio, batendo a mão na mesa. Você acha que é melhor que eu agora? Vai me deixar para viver de esmola dos outros? Lucas se calou. Pela primeira vez, não tinha medo. Tinha raiva. Esmola? Ele me tratou melhor em 2 dias do que o senhor em 9 anos. O silêncio foi absoluto. Cláudio ficou imóvel. A raiva deu lugar à vergonha. Mas ele não sabia demonstrar isso. Então virou as costas. Faz o que quiser. Mas não volta aqui depois chorando. Lucas subiu para o quarto. Fechou a porta. E respirou. Era o começo da mudança. E o começo da guerra. E se, ao conquistar a liberdade, você despertasse a fúria de quem sempre te manteve preso? Lucas começou a experimentar um mundo novo, onde era ouvido, respeitado, valorizado. Mas seu pai, Cláudio, não estava disposto a abrir mão do controle tão facilmente. Em silêncio, ele preparava algo que poderia virar a vida do filho, e de Gustavo, de cabeça para baixo. 3 dias haviam se passado desde o jogo. Para Lucas, a vida parecia estar acelerando num ritmo que ele mal conseguia acompanhar. A cada dia, algo novo acontecia. Gustavo levou para conhecer uma escola particular na cidade vizinha. Apresentou a professores, atletas, empresários. Lucas, pela primeira vez, foi tratado como alguém com potencial. Mas por trás de cada sorriso, ainda havia o medo de tudo desmoronar. Cláudio, desde a discussão, mal trocava palavras com o filho. Seu silêncio era denso como tempestade no horizonte. Lucas ainda dormia em casa, mas passava quase o dia inteiro fora, com Gustavo. À noite, ao voltar,
O clima era insuportável. E numa dessas noites, a tensão virou ameaça. Vai sair de novo amanhã? Perguntou Cláudio, do nada, enquanto lavava um copo na pia. Vou. Gustavo disse que vamos visitar um projeto social onde ele quer me colocar. Ajudar a treinar a molecada de lá. Projeto social? Tá virando assistente de ricaço agora? É só uma chance, pai. Uma chance de fazer algo melhor. O senhor devia ficar feliz. Cláudio bateu o copo com força na pia. Eu devia, né? Mas não tô. Porque eu te conheço, moleque. Sei quando você tá sendo usado. Usado? Gustavo nunca me pediu nada em troca. Ele só me escuta. Só me trata como um ser humano. Ele é rico. Rico não faz nada de graça. Alguma hora, a conta chega. Lucas subiu pro quarto, engolindo a raiva. Mas o que ele não sabia era que, naquele mesmo momento, Cláudio mandava uma mensagem. Preciso de um favor. Algo sobre o tal Gustavo Monteiro. Paga bem. Mensagem enviada para um conhecido da juventude, um sujeito com contatos no submundo digital. Cláudio não estava apenas com ciúmes ou orgulho ferido. Ele estava com medo. Medo de perder a única pessoa sobre quem ainda tinha poder. No dia seguinte, Lucas e Gustavo foram ao Instituto Esperança, uma ONG esportiva que atendia adolescentes em situação de vulnerabilidade. Lá, Gustavo financiava parte dos equipamentos, e agora queria incluir Lucas nas atividades. Você vai ajudar no treino, conhecer os garotos. É importante para você ver que também pode inspirar outros, disse Gustavo, enquanto caminhavam pelo campo de terra batida. Lucas estava nervoso, mas bastou entrar no ambiente e ouvir os gritos da molecada para se soltar. Pegou uma bola, deu uns dribles e, em pouco tempo, estava rindo com todos como se fossem amigos de infância. No fim do treino, um dos coordenadores, um homem chamado Wallace, se aproximou de Gustavo. Esse garoto tem jeito. Além de bom de bola, é humilde. Vai fazer bem pros outros. E, pelo que ouvi, também vai fazer bem a ele mesmo. Gustavo sorriu, orgulhoso. Ele só precisa de alguém que acredite. Naquela mesma tarde, Cláudio recebeu uma resposta à sua mensagem. Achei umas paradas. Nada muito pesado, mas tem coisa que pode virar manchete se você quiser. Antigos processos de negócios, umas multas e uma suspeita de evasão fiscal que nunca deu em nada. Cláudio respondeu, manda tudo. Vou usar na hora certa. Ele não entendia todos os detalhes, mas sabia o suficiente. Qualquer mancha no nome de Gustavo podia ser usada para afastar o homem da vida de Lucas. E era isso que ele planejava fazer. Dias depois, Lucas estava mais solto, mais leve. Começava a conversar com outras pessoas, a fazer amizades na ONG, e até falou em voltar a estudar com foco no vestibular. Nunca pensei que fosse dizer isso, mas acho que quero tentar medicina. Ou educação física. Algo que me permita ajudar, disse ele, numa tarde, enquanto caminhava com Gustavo. Medicina? Gustavo riu. Vai ter que estudar feito um condenado, hein? Mas agora eu acho que consigo. Antes, eu nem sonhava. Hoje, parece possível. Gustavo parou de andar e olhou bem para o garoto. Você não faz ideia de como eu me vejo em você. Quando eu tinha sua idade, também morava aqui. Também me sentia preso. Mas tive uma chance. Alguém acreditou em mim. Quem? Sua mãe. O silêncio caiu pesado. Minha mãe? Lucas arregalou os olhos. Ela e eu éramos amigos na juventude. Grandes amigos. Ela me ajudou quando ninguém mais acreditava. E eu prometi a mim mesmo que, se um dia pudesse, retribuiria. E hoje, talvez essa seja a minha chance. Lucas sentiu os olhos marejarem. As peças começavam a se encaixar. Não era caridade. Era gratidão. Era conexão. Mas enquanto isso, Cláudio preparava seu movimento. Imprimiu os documentos que recebeu. Preparou um envelope.
e foi até a escola onde Lucas havia feito a visita guiada dias antes. Lá, pediu para falar com a diretoria. Disse que precisava alertar sobre o homem que estava tentando colocar seu filho ali. Não quero que meu menino se envolva com um criminoso. A gente é pobre, mas tem dignidade, disse, forçando a voz embargada. A diretora, embora educada, ficou visivelmente preocupada. Cláudio plantou a dúvida. E isso era tudo o que ele precisava. No final da tarde, Lucas recebeu uma ligação da escola, pedindo que voltasse para uma reavaliação do processo. Gustavo, ao saber, entendeu tudo na hora. Foi seu pai. Eu sei, disse Lucas, com os olhos baixos. Ele não vai parar, né? Não vai. Mas agora, a gente também não vai recuar. Lucas respirou fundo. Era a primeira vez que sentia que não estava lutando sozinho. E isso mudava tudo. O que você faria se quem mais deveria te proteger começasse a destruir as únicas chances de você ser feliz? Lucas finalmente começou a se enxergar como alguém capaz. Mas Cláudio, consumido pelo medo e pelo orgulho, está disposto a ir até o fim para manter o controle. Uma denúncia, uma revelação e uma decisão que pode mudar o rumo de tudo. O passado está batendo à porta. E ele vem com força. O envelope marrom repousava sobre a mesa da diretoria da escola particular mais renomada da região. A diretora olhava fixamente para ele enquanto suas mãos permaneciam cruzadas no colo. A tensão era palpável. Do outro lado da mesa, estavam Lucas e Gustavo, sentados lado a lado. Era a segunda vez que eles pisavam naquele lugar. Mas, dessa vez, o clima era outro. Recebemos essa documentação ontem, Sr. Gustavo. Foi entregue por um parente direto do Lucas. Disse a diretora, com voz diplomática, mas firme. Gustavo manteve o olhar calmo. Já havia lidado com reuniões infinitamente mais tensas que aquela, nos piores momentos da sua carreira empresarial. Mas agora, o assunto era pessoal. E isso fazia tudo ser mais difícil de controlar. Cláudio Figueira, correto? Ele perguntou. Sim. Ele se apresentou como pai legalmente responsável. Confirmou a diretora. Lucas abaixou os olhos. Seu rosto queimava. Não era só raiva. Era vergonha. De novo, o pai se infiltrava em sua vida e tentava sabotá-lo. A senhora chegou a verificar o conteúdo? Perguntou Gustavo, com a tranquilidade de quem já sabia o que encontraria ali. Sim. E, embora não haja nenhuma condenação, os documentos apontam envolvimento em antigos processos jurídicos, ações arquivadas e questionamentos fiscais relacionados ao seu grupo de empresas. Tudo resolvido há anos. Nenhuma pendência judicial, criminal ou tributária. Posso trazer toda a documentação autenticada, se necessário. Eu acredito no senhor, Sr. Monteiro, disse a diretora, com um leve sorriso de empatia. Mas, compreende, certo? Quando o nome de um aluno entra em processo de matrícula com um responsável externo ao guardião legal, precisamos ter cautela. Gustavo assentiu. Lucas, então, falou, com a voz embargada. Mas, se eu disser que quero estudar aqui, que quero essa oportunidade, não importa o que meu pai diga. A diretora o encarou com doçura. Era difícil resistir ao olhar de um menino que só queria uma chance de ser alguém. A escola acredita em potencial, Lucas. A questão agora é legal. O Sr. Gustavo precisaria da sua autorização formal, ou a guarda parcial, para que a matrícula possa ser concluída sem contestação. O silêncio que veio depois caiu como chumbo. Guarda legal. A palavra ecoou na mente dos dois. A barreira estava clara. Para Lucas seguir adiante, Cláudio teria que assinar um termo, ou abrir mão oficialmente de parte do controle que exercia. Naquela noite, Gustavo levou Lucas para jantar fora. Não num restaurante de luxo, mas numa pizzaria tradicional da cidade, onde ele costumava ir com seus pais antes de se mudar de São Pedro do Vale. O lugar ainda tinha as mesmas cadeiras de madeira, as mesmas toalhas de mesa quadriculadas. A nostalgia era forte. Se você quiser, posso conversar com um advogado sobre esse processo. A gente pode tentar a guarda compartilhada.
Ou pelo menos um termo de autorização permanente. Disse Gustavo, enquanto cortava um pedaço de pizza. Você faria isso por mim? Perguntou Lucas, com os olhos cheios de gratidão. Eu faria tudo o que estivesse ao meu alcance por você, Lucas. Não só por quem você é, mas por quem você pode se tornar. Lucas ficou em silêncio. Aquilo parecia maior que tudo o que já havia sentido antes. Era como se, enfim, tivesse encontrado alguém que via valor nele. De verdade. Enquanto isso, Cláudio estava em casa, sentado na varanda, fumando um cigarro barato. Um vizinho se aproximou. E aí, Cláudio, soube que teu moleque tá andando com o ricaço da cidade. Tão dizendo até que ele vai te tirar a guarda do menino. Cláudio não respondeu. Apenas tragou o cigarro com mais força. Vai deixar barato assim? Insistiu o vizinho. Ninguém vai tirar meu filho de mim. Respondeu Cláudio, com os dentes cerrados. Mas ele sabia, lá no fundo, que já o estava perdendo. E quando um homem sem controle sente o mundo fugir de suas mãos, ele se torna perigoso. 2 dias depois, Gustavo marcou uma reunião com um advogado de Belo Horizonte, especializado em direito familiar. Levaram Lucas junto. A gente pode entrar com uma solicitação de guarda compartilhada baseada em evidências de negligência emocional. A mãe já é falecida, certo? Perguntou o advogado. Sim, respondeu Lucas, com a voz baixa. Ela era tudo para mim. Vamos precisar de relatos, provas, testemunhos. Alguém que afirme que o ambiente em que você vive hoje é nocivo. E que essa mudança é benéfica. Eu posso contar o que ele faz. Disse Lucas. Tem gente que já viu. Perfeito. Disse o advogado. Podemos montar um dossiê sólido. Mas precisamos agir com cuidado. Um passo errado e ele pode virar tudo contra você. Naquela madrugada, Cláudio entrou no quarto de Lucas sem bater. A luz estava apagada, mas ele sabia que o filho estava acordado. Tão querendo me tirar de você, né? Lucas sentou-se na cama, sem dizer nada. Acham que porque tem dinheiro podem comprar tudo. Até filho. Você nunca me tratou como filho. Só como uma sombra da sua raiva. Eu sou seu pai. E você vai lembrar disso quando esse tal de Gustavo cansar de brincar de bom samaritano. Lucas o encarou no escuro. Sua voz saiu firme, cortante. Ele não tá brincando. Ele tá cuidando de mim. Coisa que o Senhor nunca fez. Cláudio fechou a porta com força ao sair. Pela primeira vez, ele não conseguiu responder. E Lucas sabia que aquilo só o deixaria ainda mais perigoso. Mas, agora, ele também sabia algo novo. Não estava mais sozinho. E estava disposto a lutar pela vida que merecia. Às vezes, a dor que tentamos enterrar volta à superfície quando menos esperamos. E ela vem com verdades que podem mudar tudo. Lucas quer ser livre. Gustavo quer consertar o passado. Cláudio quer manter o controle. Mas o que acontece quando os segredos que unem os três vêm à tona de forma brutal? Agora, o que era só um conflito entre pai e filho, se transforma numa história que vai muito além. A manhã estava nublada. Um vento frio cortava as ruas de São Pedro do Vale. Era como se o próprio céu soubesse que algo estava prestes a acontecer. Lucas acordou inquieto. Mal dormira nas últimas noites. As conversas com o advogado, as tensões em casa, o medo constante de que tudo desmoronasse a qualquer momento. Tudo isso fazia sua mente trabalhar sem parar. Desceu para tomar café, e Cláudio já havia saído. Um bilhete na mesa dizia apenas: "Não chegue tarde. Precisamos conversar." Era uma frase comum. Mas com Cláudio, frases comuns nunca vinham sozinhas. Havia peso nas entrelinhas. E Lucas sabia disso. Naquela tarde, Gustavo buscou para uma visita importante. Não era ONG, nem reunião jurídica. "Para onde a gente vai hoje?" perguntou Lucas, tentando disfarçar a ansiedade. "Para um lugar onde você talvez encontre respostas." Disse Gustavo, sério. O carro seguiu até um bairro antigo, longe do centro. Pararam em frente a uma casa modesta,
com fachada simples e plantas crescendo sem muita ordem. Gustavo tocou a campainha, e uma senhora de cabelos brancos e óculos largos abriu a porta. Seus olhos se arregalaram ao ver Lucas. Meu Deus do céu! Ela sussurrou. Dona Maria, disse Gustavo, com respeito. Esse é o Lucas. Ele é o retrato do Miguel. Ela disse, com lágrimas nos olhos. Mas também tem algo mais. Lucas olhou para os dois, confuso. Quem é ela? Essa é Dona Maria, Lucas. Me diz aí, quero saber, de onde você está assistindo? Comente aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal. Ao final direi uma palavrinha, fica ligado. Agora sim, vamos para a história. Ela era babá do Miguel, e também da sua mãe. Lucas arregalou os olhos. Era como se o mundo girasse mais rápido por um instante. Como assim? Sua mãe, e a mãe do Miguel, minha esposa, foram amigas de infância. Cresceram juntas. E durante muito tempo, todos nós éramos como uma família só. Até tudo mudar. Dona Maria assentiu, chamando-os para entrar. A casa era cheia de memórias. Fotos antigas, cheiros de café passado na hora, móveis antigos que contavam histórias por si só. Gustavo se sentou no sofá e encarou Lucas com sinceridade. Quando sua mãe engravidou de você, eu já estava longe da cidade, lutando para crescer na vida. Mas pouco antes disso, houve um momento em que nós nos reaproximamos. Lucas franziu a testa. O senhor e minha mãe? Sim. Nós tivemos um breve reencontro. Eu sempre senti que havia algo não dito, algo que ela nunca teve a chance de me contar. O que você está tentando dizer? Lucas perguntou, com o coração acelerado. Gustavo respirou fundo. Muito fundo. Eu não tenho certeza, mas é possível que eu seja seu pai biológico. O silêncio que se seguiu foi cortante. Lucas sentiu a pele formigar. Dona Maria levou a mão à boca, como se fosse proibido falar aquilo em voz alta. O quê? Lucas recuou. Isso não faz sentido. Meu pai, Cláudio, ele sempre soube. Interrompeu Dona Maria, baixando os olhos. Eu sei porque sua mãe me contou, pouco antes de morrer. Ela disse que nunca quis te afastar de ninguém. Mas Cláudio ficou furioso ao descobrir. E ela decidiu guardar o segredo. Disse que queria proteger você da confusão. Que o Gustavo já tinha sofrido demais com a morte do Miguel. Lucas ficou em pé, atordoado. Andava de um lado para o outro como quem tenta fugir de si mesmo. Por que ninguém me contou? Por que agora? Porque agora você está perto da verdade, Lucas. E merece saber quem você é. E de onde vem? Disse Gustavo, com os olhos marejados. Mas e se não for verdade? Podemos fazer um exame, se você quiser. Eu não quero forçar nada. Eu só quero estar aqui. Seja como pai, ou como alguém que te ama como um filho. Lucas olhou para os dois. Era como se o mundo tivesse se partido em dois. Naquela noite, ele voltou para casa e encontrou Cláudio na sala, sentado, com uma garrafa de cachaça na mão. Então, foi visitar o ricaço de novo? Disse ele, com voz arrastada. Lucas ficou em silêncio. Ele te contou, né? Contou. E você acreditou? Dona Maria confirmou. E o senhor nunca negou. Nenhuma vez. Cláudio jogou a garrafa contra a parede. O vidro explodiu em 1000 pedaços. Ele quer tomar você de mim. Gritou, transtornado. Ele quer roubar a única coisa que sobrou da minha vida. Lucas o encarou como nunca havia feito antes. Eu não sou uma coisa, pai. Eu sou uma pessoa. E você nunca me viu assim. Cláudio caiu sentado no sofá, as mãos cobrindo o rosto. Pela primeira vez, ele chorava na frente do filho. Um choro feio, rasgado, de dor antiga. Eu amava sua mãe. E sabia que ela ainda sentia algo por ele. Quando você nasceu, eu me agarrei a você como uma tábua de salvação. Mesmo duvidando, mesmo sabendo. Você era tudo que me restava. Lucas se aproximou.
Não por pena, mas por humanidade. O Senhor podia ter me amado de verdade, mas escolheu me punir por uma dor que não era minha. E então saiu. Fechou a porta com calma. Mas por dentro, a revolução já tinha começado. Do lado de fora, Gustavo esperava no carro. Lucas entrou, sem dizer nada por alguns minutos. Apenas olhou pela janela. Eu quero fazer o exame, disse ele, por fim. Gustavo apenas assentiu, com os olhos marejados. Seja qual for o resultado, você continua sendo o que é para mim. Eu só quero saber a verdade. E depois disso, construir a minha. E assim, Lucas deixou de ser só um menino perdido. Ele agora era um jovem em busca de identidade. E essa jornada estava só começando. Às vezes, a verdade que esperamos descobrir durante toda a vida é justamente a que mais dói ouvir. O exame foi feito. A espera acabou. Mas agora, mais do que nunca, Lucas precisa decidir o que realmente define quem ele é. Enquanto isso, Cláudio, cada vez mais isolado e tomado pela culpa, dá sinais de que pode cruzar uma linha sem volta. O envelope branco repousava sobre a mesa. Fechado. Selado. Pesado, apesar do pouco papel que havia dentro. Lucas segurava-o com as duas mãos, como se o conteúdo fosse capaz de mudar a gravidade ao seu redor. Gustavo estava ao seu lado, tão tenso quanto. Mesmo sendo um homem acostumado com negociações bilionárias, contratos internacionais e tomadas de decisão arriscadas, nada o preparara para aquele momento. Tá pronto? Perguntou Gustavo, com a voz baixa. Lucas respirou fundo, como se tentasse segurar o ar por mais tempo que o normal. Não sei. Mas eu preciso saber. Rasgou o lacre com cuidado, como quem invade uma memória proibida. Tirou o papel e leu em silêncio. 1, 2, 3 vezes. Por fim, estendeu o resultado para Gustavo. Ele leu o documento com os olhos cheios de emoção. Compatibilidade genética, 99,9%. Conclusão: relação pai e filho confirmada. Gustavo fechou os olhos por um momento. Não era apenas sobre a biologia. Era sobre anos de ausência que agora tinham uma explicação. Era sobre a promessa silenciosa que havia feito Amanda, a mãe de Lucas, de um dia encontrá-lo. De cuidar dele, de verdade. Então é isso, disse Lucas, sem saber exatamente como se sentir. É, filho, respondeu Gustavo, e a palavra filho soou diferente agora, mais profunda. Mais certa. Lucas se emocionou, mas sua cabeça ainda estava um turbilhão. A verdade é, eu ainda tô digerindo tudo. Mas, parte de mim sente que já sabia. Desde o começo. Talvez por isso eu tenha me sentido tão conectado a você. Mesmo sem saber por quê. Gustavo assentiu, emocionado. Não se sinta pressionado a nada. Não quero te tomar de ninguém. Nem apagar a sua história. Eu só quero te ajudar a escrever a nova. Enquanto isso, Cláudio afundava cada vez mais. O bar do bairro, onde ele antes ia apenas para espairecer, agora era refúgio e prisão. Bebia cada vez mais. Falava com cada vez menos gente. Alguns diziam que ele estava descompensado. Outros, que estava pagando pelo que fez. Mas o fato é que, ao descobrir que o resultado do exame era positivo, ele se trancou em casa por 2 dias. Não atendia a ninguém. Nem mesmo os colegas de trabalho. Faltou ao serviço. Desapareceu da rotina. Foi Dona Rosinha, a vizinha de porta, quem bateu insistentemente, temendo o pior. Quando ele abriu, seu rosto estava inchado. Sujo. Derrotado. O que tá fazendo com a sua vida, homem? Ela perguntou, já com uma vassoura na mão, pronta para dar sermão. Eu perdi ele, respondeu Cláudio, com os olhos vazios. Perdi meu filho. Perdi tudo. Você perdeu quando começou a bater mais do que abraçar, Cláudio. Perdeu quando tratou aquele menino como inimigo. Agora aguente o que plantou. Ele não respondeu. Apenas voltou para dentro. Mas algo estava diferente.
Um silêncio estranho pairava sobre ele. Não era o silêncio da dor. Era o da decisão. 2 dias depois, Lucas e Gustavo participaram de uma nova reunião com o advogado. Desta vez, mais direta. Agora que a paternidade biológica foi confirmada, temos base legal para iniciar um processo de reconhecimento oficial e alteração da guarda. Mas aviso, Cláudio ainda é legalmente o pai registrado. E se ele quiser brigar, isso pode virar um processo longo. A gente pode evitar isso? Perguntou Lucas. Podemos propor um acordo. Uma audiência de conciliação. Ele pode assinar a guarda compartilhada ou até ceder voluntariamente a guarda total, se quiser. Mas, dado o histórico, eu não contaria com a boa vontade dele. Gustavo encarou Lucas. Quer fazer isso? Lucas olhou para fora da janela. Viu crianças brincando na rua. Se imaginou ali, com 7 ou 8 anos, tentando agradar um pai que só o machucava. Quero. Eu preciso disso para seguir em frente. Na manhã da audiência preliminar, Cláudio apareceu. Surpreendeu até o juiz, que já estava pronto para julgar a revelia. Estava de terno surrado, barba mal feita e olhos vermelhos. Mas estava lá. Quando o juiz perguntou se ele tinha algo a dizer antes da proposta de guarda ser lida, Cláudio levantou a mão. Eu só queria pedir desculpas. A todos. Mas principalmente ao Lucas. O silêncio tomou conta da sala. O juiz, experiente, esperou. Cláudio continuou. Eu estraguei tudo. Tudo. Criei o Lucas no grito e na porrada porque era o que eu aprendi. Mas não justifica. E agora que sei que ele não é meu filho de sangue, dói mais ainda saber que mesmo assim, eu poderia ter sido pai. E falhei. Lucas não sabia o que responder. As palavras doíam. Eram reais, mas também tardias. Cláudio gaguejou. Eu assino o que for. Se ele quiser que eu suma da vida dele, eu sumo. Lucas respirou fundo. O juiz olhou para ele. Lucas, quer dizer algo? Ele pensou. Muito. E então disse, eu não quero que o senhor suma. Mas quero que saiba que agora, eu vou viver como mereço. E isso não inclui mais medo. Nem humilhação. Cláudio assentiu. E naquele momento, pela primeira vez em muito tempo, parecia mais homem que monstro. Pelo menos por alguns minutos. Na saída do fórum, Gustavo colocou a mão no ombro de Lucas. Orgulho. Você não faz ideia do quanto tenho orgulho de você. E agora? Perguntou Lucas, olhando o céu azul sobre São Pedro do Vale. Agora, a gente começa do zero. Mas juntos. E pela primeira vez, Lucas sentiu que podia respirar. Como se o ar fosse novo. Como se a vida, finalmente, estivesse começando. Você já teve a chance de recomeçar do zero? Lucas finalmente está livre das correntes que o prendiam. Mas ser livre também assusta. Em um mundo onde tudo é novo, escola, casa, relações e emoções, ele precisa aprender a lidar com algo que nunca teve, escolhas. Porque viver de verdade também exige coragem. Era uma segunda-feira, e o céu de São Pedro do Vale parecia mais azul do que de costume. Lucas acordou cedo. Mas dessa vez, não foi o grito de Cláudio que o tirou da cama. Foi o despertador de um celular novinho, que Gustavo havia lhe dado como presente de boas-vindas à nova fase. O quarto agora era só dele. Não tinha marcas de raiva nas paredes, nem o cheiro de mofo e bebida. Era arejado, limpo, com uma escrivaninha, uma cama confortável e até uma estante com livros que Lucas nem sabia que queria ler, mas estava curioso. No espelho, viu seu reflexo e se encarou por alguns segundos. Pela primeira vez, viu alguém que valia a pena lutar por. Não era mais o menino curvado pelo medo. Era um garoto com esperança no peito. E medo, claro. Mas um medo diferente. O medo de viver. Gustavo o levou para a escola nova. Um colégio particular, grande, com alunos uniformizados, quadra poliesportiva e até biblioteca digital. Lucas olhava tudo com um certo receio. Não sabia se ia se encaixar. Se iam julgá-lo.
se ele daria conta de acompanhar o nível. Mas estava disposto a tentar. Vai dar certo. Só não tenta ser alguém que você não é. Isso aqui não é um teatro, disse Gustavo, enquanto caminhavam até a recepção. E se eu não me encaixar, então você cria o seu lugar. Lucas sorriu, meio sem graça, mas guardou aquelas palavras como um escudo. Na sala de aula, sentou na fileira do meio, tentando se camuflar entre os colegas. No primeiro intervalo, ficou no canto do pátio, até que uma garota de tranças longas e olhar afiado se aproximou. Novo aqui? É. Cheguei hoje. Te vi conversando com o diretor e o homem de camisa social. Teu pai? Lucas hesitou. Pela primeira vez, pensou antes de responder. É, meu pai sim. Disse, com um fio de orgulho na voz. Legal. Eu sou a Lara. Se precisar de ajuda com os professores, eu sei quem são os mais chatos. Disse ela, com um sorriso cúmplice. Lucas sorriu de volta. Pequenos sinais de que a vida estava começando a acontecer. Naquela noite, Gustavo organizou um jantar para comemorar a nova fase. Só os dois. Lasanha feita por ele mesmo, com a ajuda da cozinheira, claro, refrigerante e uma playlist de MPB tocando ao fundo. Como foi o primeiro dia? Perguntou Gustavo, enquanto servia o prato de Lucas. Diferente. Estranho. Mas bom. Respondeu o menino. E a menina das tranças? Provocou ele. Que, como você, te vi conversando com ela de longe, ué. Eu tenho olhos. Disse, rindo. Lucas corou um pouco, e os dois riram juntos. Mas nem tudo eram flores. Na segunda semana de aula, um boato começou a circular na escola. Alguém espalhou que Lucas era o menino do pai agressor, e que tinha ido morar com um milionário porque foi comprado. Aquilo doeu. Muito. Lara foi a primeira a defendê-lo. Encarou os boateiros no corredor e disse, melhor ser comprado por alguém que ama do que ser largado por quem deveria cuidar, né? Vocês acham que sabem tudo só porque tem pais que pagam a escola, mas nem olham na cara de vocês. Lucas ouviu tudo de longe, mas se sentiu visto, protegido. Naquele dia, Gustavo chegou em casa e encontrou Lucas calado no sofá. Teve boatos, né? Já sabe, tenho meus informantes. Disse ele, piscando. Lucas sorriu, mas logo voltou ao semblante sério. É difícil. Eu achei que tudo ia melhorar de vez. E melhorou. Só que a vida é como trocar os pneus com o carro andando. A estrada continua, os buracos aparecem, mas agora você tem direção. E, o mais importante, não tá mais sozinho. Enquanto isso, Cláudio estava de volta ao trabalho. Rebaixado de cargo. Evitado pelos colegas. E, no fundo, derrotado. Mas algo nele parecia diferente. Pela primeira vez, buscou ajuda profissional. Começou sessões com um psicólogo indicado por Dona Rosinha. Falava pouco, mas ouvia muito. O senhor não perdeu seu filho de sangue. Perdeu a chance de ser pai dele. Mas ainda pode ser alguém melhor para si mesmo. Disse o terapeuta, durante a segunda sessão. Cláudio não respondeu. Mas aquela frase ficou ecoando por dias. Certa noite, Lucas chegou do colégio e encontrou uma caixa pequena sobre a escrivaninha. Era uma antiga fita cassete, com uma carta da Dona Maria. Essa fita foi gravada por sua mãe. Era um diário de áudio. Ela gravava quando estava sozinha. Eu guardei tudo isso para você. Agora é sua vez de ouvir. Lucas ligou o aparelho antigo e deu play. A voz da mãe ecoou no quarto. Oi, meu amor, talvez um dia você ouça isso. Eu só quero que saiba que, não importa onde eu esteja, eu te amo mais do que qualquer coisa no mundo. Você é minha luz. E merece ser feliz. Independente de tudo. Nunca aceite menos do que respeito. Nunca deixe ninguém te convencer de que você não vale a pena. Porque você vale. E muito. Ele chorou. Muito. Mas foi um choro leve. De alívio. Era como se aquela mensagem, do passado,
tivesse vindo para abençoar o futuro. E naquela mesma noite, com olhos inchados e o coração cheio, Lucas escreveu sua primeira redação da escola nova. Tema: Quem sou eu? Ele começou assim: Sou Lucas. E por muito tempo, achei que era só dor. Mas agora sei que sou mais que isso. Sou feito de cicatrizes, mas também de esperança. Sou filho da Amanda. Sou herdeiro do amor. E, pela primeira vez, sou livre para ser eu. A liberdade traz responsabilidades, mas também dá espaço para os erros. Lucas nunca imaginou que o maior desafio da sua vida seria escolher em um mundo onde ele sempre foi obrigado a obedecer. Agora, enquanto se distancia do passado, ele terá de encarar o preço da verdadeira liberdade. Era uma tarde nublada quando Lucas teve a sensação de que a vida estava prestes a mudar mais uma vez. Não era o tipo de mudança que ele estava esperando. Não seria uma mudança simples, como um dia diferente na escola ou uma amizade nova. Não, essa era mais difícil de lidar, porque envolvia algo que ele temia: a culpa. Desde que ele havia se mudado para a casa de Gustavo e começado a estudar em uma nova escola, tudo parecia ter se encaixado. As aulas eram exigentes, mas ele estava se saindo bem. Lara, a garota de tranças, continuava sendo uma grande amiga e até o professor de história tinha começado a pedir para ele tirar dúvidas dos outros alunos. Mas, algo no fundo de Lucas parecia não estar em paz. A lembrança do pai biológico, Cláudio, ainda o perseguia, como uma sombra. Ele sabia que estava se afastando de tudo o que o conectava ao homem que o criou, mas a sensação de culpa por se afastar daquele mundo ainda o incomodava. Ele sabia que não poderia voltar, mas não conseguia se livrar do peso de saber que, por mais errado que Cláudio fosse, ele também foi o único pai que Lucas conheceu durante anos. Naquela terça-feira, Gustavo sugeriu que ele fosse até a antiga casa de Cláudio, tentar buscar alguma sensação de fechamento. A ideia de encarar o passado parecia um grande desafio, mas Lucas sentiu que precisava fazer isso, para enfim romper com o ciclo de medo e arrependimento que o consumia. Chegando à casa, ele se sentiu um estranho. As portas estavam fechadas. A casa, que antes era um local de gritos e sofrimento, estava agora silenciosa. Ele não sabia o que esperava encontrar, mas algo dentro dele dizia que não seria apenas uma visita qualquer. Era como se ele estivesse tentando se livrar de uma parte de sua alma. Quando tocou a campainha, um silêncio sepulcral seguiu-se. Depois de alguns segundos, a porta se abriu, e lá estava Cláudio. O homem parecia envelhecido, desmoronando sob o peso da culpa e do arrependimento. Seus olhos estavam opacos, e ele parecia perdido, como se tivesse se tornado uma versão distorcida de quem um dia foi. Lucas, o que você está fazendo aqui? Cláudio gaguejou, surpreso. Lucas ficou em silêncio por um momento, olhando o homem à sua frente. Ele não sabia o que esperar, mas a resposta, finalmente, saiu de sua boca com mais calma do que imaginava. Eu vim aqui porque eu acho que preciso entender. Preciso entender o que aconteceu entre nós. Não é sobre o que você fez, é sobre o que eu ainda carrego dentro de mim. Cláudio, que parecia desorientado, fez um gesto para que Lucas entrasse. Eles se sentaram no sofá, em um silêncio que parecia pesar mais a cada segundo. Cláudio começou, com a voz rouca. Eu errei, Lucas. Eu sei disso. Sei que não posso mudar nada, mas, se você quiser, posso te explicar. Não que isso vá aliviar nada, mas, se te ajudar a entender. Lucas olhou para o homem à sua frente. A raiva e o ressentimento que ele carregava estavam ainda ali, mas agora algo mais forte se sobrepôs: a necessidade de encerrar essa parte da história. Eu não sei se quero suas explicações, Cláudio. O que eu preciso saber é o que você vai fazer agora. Não adianta você pedir desculpas se não tiver coragem de mudar. Cláudio se abaixou a cabeça, visivelmente derrotado. Eu estou tentando mudar, Lucas. Estou. Você não sabe o quanto isso está me destruindo. Perdi a chance de ser o pai que você merecia. Eu sei disso. O silêncio voltou a preencher a sala. Lucas pensou nas palavras de Gustavo, nas conversas que teve com Lara e nas lições que aprendeu sobre si mesmo. A dor do passado não poderia mais comandar sua vida, mas ele também sabia que, de alguma forma, perdoar significava se libertar do peso que carregava.
Eu não quero te odiar. Não quero carregar esse ódio. Disse Lucas, finalmente. Mas eu não posso te dar mais chances. Eu preciso seguir meu próprio caminho. Cláudio levantou-se, como se a decisão de Lucas tivesse sido um golpe de misericórdia. Então é isso. Disse ele, com a voz trêmula. Você está certo. Não posso mais te prender a isso. Lucas se levantou e olhou para Cláudio pela última vez. Seus olhos estavam firmes. Ele não sentia mais medo. Agora ele sabia que o passado não tinha mais poder sobre ele. Adeus, Cláudio. Qui disse. Lucas disse, e com isso, se virou e foi embora. Nos dias que se seguiram, a sensação de leveza tomou conta de Lucas. Ele sabia que sua vida não seria perfeita, mas a decisão de cortar os laços com Cláudio o fez sentir que estava finalmente no controle do seu destino. Na escola, ele continuava seu caminho. As amizades se solidificavam. Lara o apoiava, e até o professor de história começou a perceber seu esforço. Mas o que mais o surpreendeu foi o apoio incondicional de Gustavo, que, mesmo sem palavras, fazia tudo para mostrar a Lucas que ele não estava mais sozinho. No entanto, a verdade de que a liberdade trazia novas responsabilidades ainda ecoava na mente de Lucas. Ele não tinha mais ninguém a quem se agarrar. Ele era o único responsável pelas suas escolhas. E então, um dia, na escola, a situação explodiu. Lara chegou correndo até Lucas no intervalo. Você viu? A sua história tá no jornal. Lucas correu para olhar. Na capa do jornal local estava uma matéria sobre ele. O título dizia: O menino do pai agressor, de repente, milionário e livre. Lucas sentiu um misto de raiva e medo. A história dele estava sendo escrita por outros. A verdadeira liberdade não vem sem dor. E nem sempre o final é o que imaginamos. Depois de tantas batalhas, Lucas se vê diante da última escolha. O que ele fará com a vida que agora tem? Mas, no fundo, ele já sabe. A resposta está dentro dele. É hora de escrever sua própria história. Acordou cedo, como de costume, mas dessa vez sentia algo diferente. O peso do mundo estava mais leve, mas não porque ele não tivesse mais desafios. Pelo contrário, ele sabia que havia mais desafios a caminho. O que o fazia sentir que tudo tinha mudado era a certeza de que não havia mais nada a temer. Nos dias seguintes à publicação da matéria, Lucas foi o centro das atenções. A escola, os vizinhos, até as pessoas da antiga cidade começaram a olhar para ele com outros olhos. Alguns com simpatia, outros com desprezo. Mas ele já não se importava tanto com isso. O que importava era o que ele sentia dentro de si mesmo. Lara estava ao seu lado, como sempre, oferecendo apoio e conselhos. Ela sabia que Lucas estava atravessando um mar de emoções, mas acreditava, do fundo do coração, que ele seria capaz de se manter firme. Lucas, eu sei que você está se sentindo sozinho em meio a tudo isso. Mas lembra o que te falei? Você tem o direito de ser quem você quiser ser. Não é sobre o que os outros pensam, é sobre quem você é. E quem você está se tornando. Ele sorriu para Lara, sentindo pela primeira vez que, apesar dos altos e baixos, tinha realmente encontrado um refúgio de apoio e amizade. O dia da cerimônia de formatura chegou, e Lucas estava lá, de terno e gravata, com a cabeça erguida, prestes a dar o último passo dentro daquela escola. Ele havia alcançado uma nova fase, mas o que o aguardava não seria mais um peso de expectativas externas, mas uma chance de ser ele mesmo, sem máscaras. Gustavo estava lá, de pé na primeira fileira, com um sorriso orgulhoso no rosto. Ele sabia que aquele dia representava mais do que uma formatura escolar. Era o símbolo da liberdade que Lucas conquistara. Você merece isso, Lucas. Você é dono da sua própria história agora, disse Gustavo, enquanto eles se abraçavam no pátio da escola. Mas, ao olhar para o palco onde os outros alunos estavam reunidos, algo em Lucas mudou. Ele percebeu que a verdadeira formatura não era apenas o diploma, mas a transformação que acontecerá dentro dele. No entanto, o último obstáculo não tardou a aparecer. Quando Lucas chegou em casa, encontrou uma carta na mesa. Era de Cláudio, seu pai biológico. Ele ainda estava tentando se fazer ouvir, mesmo à distância.
A carta, que não tinha nada de emocional, foi direta. Cláudio dizia que estava começando a entender o impacto de seus erros, mas também apontava que ele ainda queria tentar se reconectar com o filho. Lucas segurou a carta nas mãos, hesitou por um momento. Sentiu o peso de tudo que o pai representava e, ao mesmo tempo, a liberdade de não precisar mais carregar isso. Mas, antes de tomar qualquer decisão, lembrou-se de tudo que ele havia conquistado. A confiança em si mesmo, o novo lar com Gustavo, as amizades verdadeiras e o apoio de pessoas que genuinamente o queriam bem. E, então, tomou a decisão. Com a carta ainda em mãos, ele ligou para Gustavo. Gustavo, preciso de um conselho. Não sei o que fazer com isso, disse Lucas, já com a voz trêmula. O que você sente, Lucas? O que o seu coração diz? Lucas olhou pela janela. Ele sabia que o futuro estava diante dele, e ele era o único responsável por ele. Não seria mais a dor ou o medo do passado que o guiariam. Era a sua própria escolha. Eu não sei se estou pronto para mais uma vez tentar entender o meu pai, Gustavo. Mas o que eu sei é que hoje eu escolho ser feliz. E, para isso, preciso deixar o passado onde ele está, atrás de mim. Gustavo sorriu do outro lado da linha. Você já está livre, Lucas. Só você pode decidir o que fazer com a sua liberdade. E o que você está fazendo agora é incrível. A cerimônia de formatura foi um marco. Lucas estava ali, com o diploma na mão e o olhar firme. Ele não era mais o garoto do passado, o filho de um homem abusivo. Ele era alguém novo, alguém que agora tinha o controle de sua própria narrativa. Na saída, Lara o abraçou e, entre risos e lágrimas, disse: Você fez. Eu sabia que faria. Você é incrível, Lucas. Mas ele sabia que o mais incrível não era o que ele tinha conquistado fora. O que o tornava forte e livre era o que havia conquistado dentro de si. Ele havia aprendido que a verdadeira liberdade não é a ausência de dor, mas a capacidade de lidar com ela e seguir em frente. Enquanto caminhava para o carro de Gustavo, sentiu-se em paz. Não importa onde a vida o levasse agora, ele estava pronto. Pronto para viver. E assim, Lucas escreveu a sua história, sem medo, sem arrependimentos. Porque ele sabia que a verdadeira força estava em quem ele se tornará. Fim. Se você chegou até o final, comente carisma, curta e compartilhe, sua ajuda é super importante. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossos próximos vídeos.